E se a sua maior virtude fosse também a sua maior fraqueza? Considere esta questão profundamente. A mesma qualidade que o distingue, que inspira admiração pela sua inteligência e perspicácia, pode ser a força que discretamente cria um abismo à sua volta. A sociedade tende a ver a inteligência como uma bênção inequívoca, uma vantagem competitiva, um símbolo de triunfo. No entanto, Schopenhauer, o filósofo que observou a vida sem adornos, apresenta uma verdade desconfortável. A clareza mental tem um custo elevado, frequentemente pago com solidão, angústia e a incapacidade de se refugiar nas mesmas ilusões que confortam a maioria. É provável que você já tenha experimentado essa sensação, o desconforto de participar de uma conversa e achá-la vazia, de notar que as risadas soam mecânicas, como se todo o tecido social fosse uma performance mal executada. Enquanto os outros se contentam com a superficialidade, você sente um peso, uma percepção aguda de algo que permanece invisível para eles. Talvez já tenha sido rotulado de excessivo, complexo ou de pensar demais. Ou, quem sabe, acusado de pessimismo, quando na verdade apenas descrevia a realidade como havia. Esse sentimento de inadequação não é um mero acaso. É uma consequência de possuir um intelecto mais aguçado que o comum. Schopenhauer afirmava que a inteligência não apenas ilumina, mas também revela sombras que muitos prefeririam não encarar. A maioria das pessoas vive em um estado de torpor, distraída por uma busca contínua por prazeres e fantasias. Contudo, uma mente mais desenvolvida percebe o que se oculta por trás dessa fachada: a transitoriedade, o sofrimento inerente à existência e o movimento incessante da vontade que impulsiona o mundo sem um propósito aparente. Para a maioria, viver sem questionar é mais simples. Para o gênio, porém, pensar não é uma opção, mas uma condição inescapável. Nietzsche, apesar de suas divergências com Schopenhauer, partilhava dessa visão sobre o fardo da lucidez. Ele observou que aqueles com uma percepção aguçada estão destinados a carregar um peso maior. Não se trata apenas de uma questão de QI, mas de profundidade, a capacidade de discernir as camadas ocultas da realidade, o vazio por trás dos discursos e a falsidade por trás das aparências. Isso nos leva a uma reflexão. E se a sua inquietação, essa sensação de ver além, não for uma falha, mas o preço que você paga pela sua inteligência? Quantas vezes você desejou não perceber tanto, não sentir com tanta intensidade, não notar o que os outros ignoram? Essa é a maldição do gênio, a incapacidade de se contentar com as mesmas ilusões que satisfazem a maioria. Vivemos em uma cultura que glorifica a genialidade, mas apenas em sua versão romantizada. Celebramos figuras como Einstein, Mozart e Da Vinci, tratando-os como faróis de inspiração. No entanto, ignoramos o lado sombrio, os episódios de angústia, o isolamento e a dificuldade de se adaptar a uma normalidade que muitas vezes exige uma forma de ignorância voluntária. Esquecemos que Van Gogh morreu na solidão, que Kafka teve poucas obras publicadas em vida e que Nietzsche passou seus últimos anos em um colapso mental. Afirmar que o gênio sofre não é um clichê, mas uma constante histórica. E talvez, em uma escala menor, isso se aplique a você. Não é preciso ser um revolucionário para sentir o peso da clareza. Basta notar que a vida social, o trabalho monótono e as rotinas diárias podem parecer, por vezes, insuportavelmente absurdos. Basta sentir que, enquanto outros se satisfazem com a superfície, você é compelido a explorar as profundezas. Schopenhauer descreveria isso como a condenação da consciência. A mente que vê demais não descansa. Quanto mais ela observa, mais se depara com o sofrimento humano, a crueldade do mundo e a efemeridade da felicidade. O que a sabedoria popular chama de genialidade não é apenas um dom, mas também um fardo. Então, eu o questiono. E se a sua maior força for a origem do seu maior sofrimento?
E se a clareza que o diferencia for também o que o condena à solidão e à dor? Essa é a indagação que Schopenhauer nos impõe. Ter uma inteligência acima da média pode não ser uma bênção, mas um peso do qual é impossível se livrar. A sociedade romantiza a figura do gênio, criando narrativas que transformam a inteligência excepcional em um espetáculo. Admiramos a capacidade de Einstein, a arte de Mozart, a visão de Da Vinci. Nós os retratamos como se a genialidade fosse um presente divino, reservado a poucos. Mas essa é apenas uma parte da história, a que serve ao mito. A outra metade, mais perturbadora, é frequentemente omitida. É o sofrimento profundo que acompanha aqueles que veem o mundo com demasiada clareza. Schopenhauer foi talvez o filósofo que mais corajosamente expôs essa verdade. Para ele, uma inteligência superior não apenas revela a beleza e a ordem, mas também expõe a dor, a futilidade e o absurdo da condição humana. O indivíduo comum, segundo ele, está protegido por suas próprias limitações. Ele não compreende a vastidão do sofrimento global, não pondera sobre a finitude de tudo, não percebe as forças impiedosas que governam a realidade. O gênio, incapaz de se iludir, vê tudo isso com uma nitidez brutal. É aqui que surge o paradoxo. A mesma inteligência que possibilita a criação de obras sublimes é a que revela os horrores que a maioria ignora. É uma faca de dois gumes. De um lado, a capacidade de compreender, inovar e transcender. Do outro, a incapacidade de se anestesiar com as ilusões que mantêm o mundo em movimento. O indivíduo mediano pode encontrar felicidade em distrações triviais. O gênio, não. Ele percebe as fissuras na estrutura da existência e não consegue desviar o olhar. Nietzsche, embora com uma filosofia distinta, ecoava esse sentimento ao dizer: aquele que vê demais, sofre demais. A clareza, em vez de um dom, torna-se um fardo. O gênio identifica as máscaras sociais, as contradições morais, as falsidades do poder. E quanto mais percebe, mais se afasta. É como se o intelecto elevado fosse uma lente de aumento que amplifica não apenas a beleza, mas também as imperfeições grotescas da vida. Essa dualidade é evidente nos exemplos históricos. Van Gogh, que criava uma beleza hipnótica em suas telas, era atormentado por uma mente inquieta. Kafka, que descreveu o absurdo da modernidade com uma clareza assustadora, nunca se sentiu em casa no mundo que retratava. Nietzsche, que revolucionou a filosofia com sua audácia intelectual, foi consumido por um colapso. Cada um deles exemplifica que a genialidade não é uma bênção pura. Ela contém uma contradição inerente, o dom da percepção aguçada e a maldição de ter de suportar o que essa percepção revela. E talvez você, em sua própria vida, já tenha sentido o fio dessa espada. A habilidade de identificar padrões onde outros nada veem pode ser estimulante, mas também isoladora. O desconforto de notar a falsidade em relações que outros consideram genuínas pode levar ao distanciamento. O hábito de pensar para além do óbvio pode gerar um cansaço de uma sociedade que se contenta com o superficial. Schopenhauer nos força a confrontar essa realidade. A inteligência não é apenas uma vantagem evolutiva, é, em certo sentido, uma condenação. Porque quanto mais vemos, mais difícil se torna viver com leveza. O preço da genialidade é uma consciência expandida, e essa consciência traz consigo a dor. O gênio não escolhe o exílio. Ele se torna um estrangeiro em sua própria cultura, pois vê o que os outros não conseguem ou não querem ver. É o peso do discernimento, da visão que penetra a superfície e expõe o que está oculto. O resultado é o isolamento, não como uma escolha, mas como uma consequência inevitável dessa diferença de percepção. Schopenhauer compreendeu isso profundamente. Para ele, a consciência expandida não era um presente, mas uma maldição que afastava o indivíduo do convívio social. O homem comum, com sua percepção limitada, encontra satisfação na rotina, nas conversas triviais
e nos pequenos prazeres que o distraem do vazio. O gênio, contudo, não consegue se acomodar. Ele percebe a superficialidade, sente a falsidade, enxerga a fragilidade dos laços humanos, e essa clareza o distancia do conforto compartilhado pelos outros. É por isso que tantas mentes brilhantes viveram em conflito com a sociedade. Kafka, que via a vida moderna como uma engrenagem absurda, sentia-se deslocado em seu tempo. Nietzsche, que desafiou todas as convenções, viveu à margem, rejeitado pela academia. Van Gogh, cuja arte tocava as profundezas da alma, morreu incompreendido. O isolamento deles não foi uma escolha, mas uma consequência do que viam e sentiam com excessiva intensidade. Esse fenômeno se manifesta de forma mais sutil na vida cotidiana daqueles que percebem além da média. Quantas vezes você notou inconsistências que passaram despercebidas por todos? Quantas vezes apontou contradições que os outros preferiram ignorar? Nesses momentos, é provável que tenha sido silenciado, rotulado de exagerado ou considerado uma pessoa difícil. Esse é o custo de ver demais. Ser tratado como um estranho por não se contentar com as ilusões que confortam os outros. Nietzsche advertiu que quem luta contra monstros deve ter cuidado para não se tornar um. Mas o verdadeiro risco para o gênio não é se tornar um monstro, mas sim se tornar invisível. Invisível porque os outros não compartilham de sua visão, porque sua linguagem parece estranha, porque sua percepção é profunda demais para conversas superficiais. O gênio discute abismos, enquanto a maioria prefere falar sobre o tempo. Essa desconexão leva a uma crise de pertencimento. Biologicamente, o gênio faz parte da humanidade, mas existencialmente ele se sente um estrangeiro. Ele participa do mundo, mas não se identifica com ele. Vive entre os outros, mas sua mente está sempre em outro lugar. Isso gera uma solidão particular. Estar rodeado de pessoas e ainda assim sentir-se completamente só. Schopenhauer considerava esse destino inevitável. Para ele, a consciência aguçada não aproxima, mas afasta. Quanto mais se compreende a verdade sobre a vida, sua dor, sua transitoriedade, sua falta de um sentido último, mais difícil se torna compartilhar das ilusões que sustentam a vida em comunidade. O gênio, portanto, está condenado a ser um observador distante, participando do espetáculo da vida sem nunca se deixar enganar pelo enredo. Esse isolamento não precisa ser extremo para ser sentido. Basta estar em um ambiente e sentir que sua mente opera em outro nível. Basta ouvir uma conversa trivial e perceber que seus pensamentos exploram profundezas que ninguém mais parece alcançar. É nesse instante que o indivíduo percebe: a lucidez tem um preço, e esse preço é a distância. Para Schopenhauer, a origem de todo o sofrimento humano reside na vontade. Essa força cega e incessante nos impulsiona em uma busca interminável por desejos que, uma vez satisfeitos, são imediatamente substituídos por outros. O homem comum, com sua percepção limitada, vive imerso nessa dinâmica sem se dar conta de sua magnitude. Ele busca o prazer, evita a dor e se distrai com pequenas vitórias e derrotas. Mas aquele com um intelecto mais profundo não consegue ignorar essa clareza perturbadora. Ele vê a vontade em sua forma mais crua, percebe a futilidade do ciclo e sente em cada fibra o peso do absurdo. Aqui reside a maldição da inteligência. Quanto maior a consciência, maior a percepção da dor. O intelecto elevado atua como uma lente de aumento, amplificando não apenas a beleza, mas também o sofrimento. O que os outros conseguem ignorar, o gênio revive e analisa incessantemente. Uma ofensa que o homem comum esquece em poucos dias. O pensador a carrega por anos, pois vê nela não um ato isolado, mas a manifestação da condição humana. Nietzsche denominou isso de o peso da lucidez. Ele afirmava que os mais conscientes sofrem mais, pois não conseguem se iludir com a mesma facilidade.
enquanto a maioria encontra consolo em ilusões, religião, moralidade, promessas de progresso. O gênio enxerga as falhas nesses sistemas e não consegue encontrar repouso neles. Para Nietzsche, era necessária uma força monumental para não sucumbir a esse excesso de visão. Essa intensificação da consciência é ainda mais pronunciada em nosso tempo. Se no século XIX o desafio era a lucidez individual, hoje enfrentamos a tirania da informação. O bombardeio diário de dados, notícias e imagens cria uma versão contemporânea da maldição do gênio. Todos veem demais, mas poucos estão preparados para processar o que veem. Vivemos em uma era de hiperconsciência difusa, que alimenta a ansiedade, a depressão e o esgotamento. O que antes era o destino de poucos tornou-se uma epidemia. E aqui reside o ponto crucial. Schopenhauer antecipou que a consciência, longe de ser apenas uma bênção, poderia se tornar uma prisão. Aquele que vê demais não consegue se desconectar. O intelecto não descansa. Ele questiona durante a noite, revisita memórias, analisa expressões, projeta cenários. É um olhar que nunca se fecha, uma mente que nunca para. Isso não é um privilégio, é exaustão. Na prática, essa maldição da consciência se revela em algo simples: a incapacidade de viver o momento com leveza. Enquanto a maioria se perde em distrações, o gênio permanece ciente do vazio que se esconde por trás delas. Ele se diverte, mas pensa na transitoriedade. Ele ama, mas percebe a fragilidade. Ele trabalha, mas sente o peso da repetição. Nada é apenas o que parece. Tudo é filtrado pelo olhar de quem vê demais. Esse é o terrível paradoxo que Schopenhauer nos apresenta. Quanto mais elevada a consciência, mais difícil é a vida. O intelecto, que deveria ser uma ferramenta de libertação, torna-se um amplificador do sofrimento. A vida não é mais fácil para o gênio. Pelo contrário, ela se mostra ainda mais cruel, pois não há véus suficientes para ocultar suas contradições. A maldição do gênio não se restringe ao fardo interno. Ela se manifesta também na reação da sociedade, porque a verdade é desconfortável. A sociedade não admira verdadeiramente a lucidez, ela a teme. O intelecto profundo não apenas se isola, mas também perturba. Ele funciona como um espelho, refletindo o que os outros não querem ver. Um farol que ilumina as sombras que todos preferem manter ocultas. Schopenhauer observou que a maioria das pessoas não busca a verdade, mas o conforto. E quando confrontadas com alguém cuja visão desfaz suas ilusões, a reação não é de gratidão, mas de rejeição. Ao expor a fragilidade das crenças e a superficialidade das convenções, o gênio ameaça o equilíbrio artificial que sustenta a sociedade. É por isso que tantos grandes pensadores foram ridicularizados, perseguidos ou ignorados em sua época. Sócrates foi condenado à morte por questionar o status quo. Giordano Bruno foi queimado por defender ideias que a ciência mais tarde confirmaria. Nietzsche morreu incompreendido, considerado louco, e só foi reconhecido postumamente. Kafka publicou muito pouco, pois sua visão era considerada perturbadora demais. A sociedade prefere o conforto da ignorância à dor da clareza. Esse padrão se repete em menor escala no cotidiano. Quem vê demais é rotulado de pessimista. Quem questiona a normalidade é considerado insuportável. Quem se recusa a se iludir é visto como estranho. O gênio carrega um estigma por desafiar a ordem confortável das relações humanas. É mais fácil excluir o mensageiro do que lidar com a mensagem. Nietzsche afirmou que o indivíduo sempre teve de lutar para não ser subjugado pela tribo. Essa luta não é apenas pela sobrevivência física, mas pela preservação da identidade contra a pressão do conformismo. O gênio paga o preço por pensar de forma diferente. Ele é marginalizado, ridicularizado, silenciado. Não por estar errado, mas por estar certo antes do tempo. O desconforto do gênio é, portanto, duplo.
Ele sofre por ver o que os outros não veem e por ser rejeitado ao tentar compartilhar suas percepções. Ele está condenado a viver entre dois mundos: um interior, onde a clareza é implacável, e um exterior, onde essa mesma clareza é indesejada. Schopenhauer via isso como o destino inevitável do gênio, uma consequência de sua natureza. Se a lucidez é um fardo e a genialidade uma maldição, resta uma pergunta: existe uma saída? Há alguma forma de transformar o peso da consciência em algo suportável ou até mesmo valioso? Schopenhauer acreditava que sim, mas não por meio das soluções fáceis que a sociedade oferece. Para ele, a resposta não estava em se anestesiar com ilusões, mas em encontrar refúgios que suspendessem, ainda que momentaneamente, a tirania da vontade. Um desses refúgios era a arte. Na contemplação estética, segundo Schopenhauer, conseguimos interromper o ciclo insaciável de desejos. Ao observar uma pintura, ouvir uma melodia ou mergulhar em uma obra literária, somos temporariamente libertados da corrente da vontade e nos tornamos puros observadores, livres da escravidão do querer. A dor não desaparece, mas se dissolve no ato da contemplação. O gênio, ao criar arte, e o indivíduo, ao apreciá-la, encontram um respiro em meio ao caos. Outro caminho era a compaixão. Para um filósofo frequentemente visto como pessimista, Schopenhauer atribuía um valor singular à compaixão. Ele acreditava que, ao reconhecer no outro o mesmo sofrimento que carregamos, transcendemos a prisão do ego. A empatia não elimina o peso da consciência, mas cria conexões que tornam o fardo mais tolerável. É como se o reconhecimento do sofrimento universal fosse a chave para suportá-lo. Finalmente, Schopenhauer via na busca pela verdade um propósito, ainda que doloroso. Para ele, o intelecto elevado não deve fugir do abismo, mas encará-lo com coragem. A vida é sofrimento, e a consciência clara nos revela essa verdade. Mas viver em ilusão não é viver autenticamente. É preferível carregar o peso da lucidez a se anestesiar com mentiras confortáveis. Melhor a dor da verdade do que o conforto da ignorância. Nietzsche, que desenvolveu essa ideia, chamou-a de amor fati, amar o próprio destino, mesmo quando ele é difícil. Não se trata de fugir do sofrimento, mas de integrá-lo como parte da própria grandeza. Para ele, era preciso afirmar a vida em toda a sua crueza, pois somente assim é possível transformar o fardo em força. Em nossa época, essa mensagem é ainda mais relevante. Estamos cercados por distrações, anestesiados por telas e viciados em gratificação instantânea. Mas o preço dessa fuga é a superficialidade. Aqueles que ousam parar para pensar, que ousam enfrentar o silêncio e o desconforto, descobrem algo que a maioria jamais conhecerá. O sentido não está em evitar o abismo, mas em atravessá-lo. Talvez o gênio nunca se livre completamente do peso da consciência. Talvez a lucidez nunca seja fácil de carregar. Mas dentro desse fardo reside uma oportunidade, a de transformar a dor em criação, a solidão em profundidade e a angústia em verdade. E talvez seja precisamente isso que faz da maldição do gênio também a sua grandeza. No final, Schopenhauer nos coloca diante de uma escolha: viver anestesiado pela ilusão ou suportar a dor da lucidez. A primeira opção oferece conforto, mas é uma vida de sombras. A segunda traz sofrimento, mas também verdade, profundidade e sentido. A vida pode ser uma maldição, mas é essa mesma maldição que nos oferece a chance de sermos mais do que meros sonâmbulos.